Sejam bem-vindos a mais um programa O Viver é Cristo. Para nós é com uma imensa alegria que nós damos início a mais esse programa e queremos convidar você para que fique conosco nesses 30 minutos, onde nós estaremos transmitindo a Palavra de Deus. O nosso compromisso é com a Palavra de Deus, a Santa Bíblia Sagrada. E nessa ocasião está conosco hoje o nosso irmão Tiago Zen. Ele estará ministrando, trazendo da parte do Senhor a sua palavra, e o tema que ele estará abordando nessa ocasião será a eternidade do Senhor Jesus nos nossos dias. Sejam bem-vindos, fique conosco nesses 30 minutos. Deus enviou seu Filho amado para morrer em meu lugar, na cruz sofreu por meus pecados, mas ressurgiu e vivo com o Pai está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. E quando enfim chegar a hora em que a morte enfrentarei, sem medo então terei vitória, verei na glória o meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está, porque Ele vive. Posso crer no amanhã, porque Ele vive. Temor não há, mas eu bem sei que a minha vida está nas mãos do meu Jesus, que vivo está. Olá, meu querido ouvinte, meu amado irmão. É um privilégio para mim, em mais uma ocasião, estar aqui com vocês, podendo trazer alguns pensamentos que a palavra do nosso Deus nos diz. E hoje, como já foi mencionado anteriormente na abertura,
pensaremos um pouco sobre um assunto que é tão grande, tão vasto, porém muito profundo da palavra de Deus e que revela muito sobre a pessoa do nosso Salvador, Jesus. Então nós falaremos hoje sobre uma das suas naturezas, que é a natureza divina, especialmente sobre a sua eternidade, que é um dos atributos de Deus. Ele é um ser eterno. Então nós, nesse breve pensamento, trataremos um pouco da eternidade do nosso Senhor Jesus Cristo, que é o Deus encarnado, o Deus eterno. Meu querido ouvinte, eu gostaria de começar a leitura neste momento, e se você tiver na sua casa, próximo a você, uma Bíblia, seria de muito proveito acompanhar conosco esse momento. Então nós leremos o primeiro capítulo do Evangelho de João. O evangelista João, discípulo do Senhor Jesus, o discípulo a quem o Senhor Jesus amava, como é descrito na sua palavra em algumas ocasiões. Então, o Evangelho de João, no capítulo de número 1, nós leremos a partir do versículo 1 também. Assim diz a palavra de Deus. No princípio era o Verbo, e o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus. Todas as coisas foram feitas por ele, e sem ele, nada do que foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevaleceram contra ela. Meu querido amigo, nesses simples 5 versículos, simples, mas com um significado muito profundo, nós vemos em algumas vezes, especialmente 3 vezes, a palavra verbo. E quando está escrito verbo, como por exemplo, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus, esse verbo se refere à pessoa do Senhor Jesus, o Senhor Jesus Cristo. E quando nós entendemos que no princípio era o verbo, isso significa que ele estava desde a eternidade já com a sua existência. No versículo de número 2, está escrito que ele estava no princípio com Deus. E ele mesmo era Deus. E isso de uma forma simples de entender, meus amigos e ouvintes, nós podemos pensar que antes mesmo de o mundo existir, antes mesmo das estrelas existirem, dos pilares da criação existirem, da própria terra existir, Deus já existia. E nós conhecemos, de acordo com a palavra do nosso Deus, que Ele é uma trindade. São 3 pessoas, sendo essas 3 um só Deus. Essas 3 pessoas nós conhecemos e elas são o Pai, o Filho e o Espírito Santo. As 3 pessoas da Trindade, que constituem um só Deus eterno. Isso significa que, desde o início, antes de existir o mundo, Deus já existia, Pai, Filho e Espírito Santo. Mas aqui neste momento, o evangelista quer enfatizar especialmente a pessoa do Senhor Jesus. Então, ele deixa bem claro que no princípio o Verbo já existia e o Verbo estava com Deus. Meus amados amigos, é muito interessante nós pensarmos que a nossa cabeça pode não chegar a esse tipo de pensamento. Ela é limitada a isso. Mas o vasto mar, os animais que habitam no mar mais abissal, no mar mais escuro, o qual o ser humano nem tem acesso ainda, as aves que estão no mais alto monte, o nosso Senhor vem antes de todas essas coisas. E Ele mesmo é o Criador de todas elas. Eu gostaria
de ler um pequeno trecho em Provérbios, um livro de poesia, de sabedoria, que prefigura o nosso Senhor Jesus. Se caso você tiver uma Bíblia, meu amado amigo, e estiver nos acompanhando, abra por favor em Provérbios, no capítulo 8. E a partir do versículo 22, o escritor desse livro vai dizer sobre a eternidade da sabedoria. E nós conhecemos que a verdadeira sabedoria, o dom, é o próprio Senhor Jesus. É uma prefiguração dele. Então, no versículo 22 de Provérbios, capítulo 8, nós lemos assim: O Senhor me possuía no início da sua obra, antes das suas obras mais antigas. Fui estabelecida desde a eternidade, desde o princípio, antes do começo da terra. Nasci antes de haver abismos, quando ainda não havia fontes carregadas de águas. Antes que os montes fossem firmados, antes de haver colinas, eu nasci. Deus ainda não tinha feito a terra nem os seus campos, nem sequer o princípio do pó do mundo. Eu estava lá. Quando ele preparava os céus, quando traçava o horizonte sobre a face do abismo. Estava lá quando ele firmava as nuvens de cima, quando estabelecia as fontes do abismo, quando fixava ao mar os seus limites, para que as águas não transgredissem a sua ordem. Quando ele compunha os fundamentos da terra, eu estava com ele. E era o seu arquiteto. Dia após dia eu era a sua alegria, divertindo-me em todo o tempo na sua presença, divertindo-me no seu mundo habitável e achando alegria junto aos filhos dos homens. Queridos amigos, nessa prefiguração do nosso Senhor Jesus, e quando eu digo prefiguração, eu quero dizer que não está explícito que é o nome do Senhor Jesus escrito aqui, mas nós sabemos que fala sobre a pessoa dele. E antes de o firmamento das nuvens existir, ele diz, eu estava lá. E antes de haver colinas, ele diz, eu estava com ele, com Deus. Porque ele é o próprio Deus e estava com Deus. Meus amados amigos, é de fato muito comovente para nós saber que aquele pequeno bebê, nascido numa manjedoura, filho de Maria, o qual nasceu aproximadamente 2000 anos atrás, ele é um ser que não começou ali. A história dele não se inicia ali na manjedoura em Belém, mas ela vem antes de muito tempo, desde a eternidade. E quando João escreve que no princípio era o Verbo estava com Deus e o Verbo era Deus, ele se refere a esse atributo do nosso Salvador Jesus Cristo. Mas, meus amados amigos, ainda no primeiro capítulo de João, e no versículo 10, nós vemos que o Senhor Jesus não é apenas eterno. E nós leremos agora no versículo 10, ele diz assim: O Verbo estava no mundo, o mundo foi feito por meio dele, mas o mundo não o conheceu. O mundo foi feito por meio dele. Não apenas ele estava antes do início do mundo, mas ele fez o mundo. Isso significa, queridos amigos, que quando o mar está agressivo, quando ele está agitado, os ventos, a lua está numa posição em que o mar se transforma de brando a agressivo, mas ele não ultrapassa os seus limites, significa que o nosso Criador, o Senhor Jesus, decidiu fazer assim. Significa que quando nos desertos os animais que estão ali encontram abrigo, encontram comida, foi porque o Senhor Jesus os criou assim. Porque talvez grandes animais do mar tenham um tamanho enorme, foi porque Ele fez o mundo desse jeito. Então nós descobrimos que tanto a sua eternidade quanto a sua criação do próprio Senhor estão revelados na pessoa do Senhor Jesus Cristo.
E eu particularmente fico admirado, meus amados, e por isso cito exemplos da sua criação, dos montes, do mar e dos animais. E eu creio que são aspectos que revelam de uma forma muito grandiosa a glória do nosso Deus. Queridos amigos, esse Deus que é tão eterno, que é totalmente eterno e criador, Ele não foi um Deus que simplesmente criou o mundo e deixou o mundo se virar sozinho. Como se fosse, por exemplo, um Deus que criou um relógio, ligou o relógio e o deixou rodando sozinho. Mas esse Deus fez questão de participar da sua criação e de querer estar junto dela. E talvez você se lembre, meu amigo, de lá no Antigo Testamento, no tempo de Moisés, onde o Senhor, ainda não encarnado, quis habitar no meio do seu povo, Israel. Porém, ele quis habitar no meio de tendas, e por isso surgiu o tabernáculo. Isso nos mostra que, desde o princípio da criação do homem, antes mesmo até de Moisés, ele tem o desejo de conviver com a sua criação. Sendo eterno, sendo criador, mas sendo um Deus também próximo. Em Deuteronômio, existe um versículo que diz que não há Deus tão chegado como o nosso. Não há Deus tão próximo como o nosso. Ele é um Deus pessoal. E no versículo 14, do mesmo capítulo de João, o capítulo 1, ele vai dizer o seguinte: E o Verbo se fez carne e habitou entre nós, cheio de graça e de verdade, e vimos a sua glória, glória como do unigênito do Pai. O Verbo se fez carne e osso, e habitou entre nós. Meus amados, aquele ser eterno, criador, se transformou numa pessoa. Sim, ele virou um de nós, um humano, um ser humano. E ele tinha, por incrível que pareça, as mesmas, a mesma rotina que nós temos. Ele passou pelas mesmas dificuldades. Ele chorou, ele sentia sede, também ele sentia fome. Com certeza, quando ainda criança, de seio na sua mãe, ele foi amamentado. Ele cresceu, ele foi ensinado a ler, ele foi ensinado a escrever, mesmo sendo o Deus que criou todas as coisas. E ele é o nosso Senhor Jesus Cristo. Ele se fez carne, meus amigos. O Deus criador de todas as coisas se transformou em um humano. Mas tudo isso tem um propósito. Por que será que o Deus criador se transformou num homem? Querido ouvinte, esse mesmo Deus, desde o princípio, ele possui uma lei. Uma lei moral que é perfeita. Ela não tem defeitos e, por ser um Deus perfeito, ele não tolera o erro, ou melhor dizendo, o pecado. Essa lei existindo, desde o início ele a colocou no nosso coração. Por exemplo, nós desde criança somos ensinados que matar é errado, que roubar é errado, que mentir é errado. Mas, na verdade, nós entendemos isso muito bem porque nós somos ensinados. Mas e aquelas pessoas que, por exemplo, tribos indígenas, pessoas que estão totalmente afastadas da sociedade, elas também sabem disso? E a resposta é sim, elas sabem. Porque a lei de Deus está no coração do homem, primeiramente falando. Mas ela também foi escrita. E, infelizmente, em um determinado momento da criação do homem, ele mesmo, o homem, quebrou essa lei de Deus. Desobedeceu o seu Criador. E na primeira carta desse mesmo evangelista João, alguns livros à frente desse, nós lemos que todo aquele que pratica o pecado também transgride a lei, porque o pecado é a transgressão da lei.
Porém, sabeis também que o Senhor Jesus se manifestou para tirar os pecados, e nele não existe pecado. O homem quebrou essa lei. A transgressão dessa lei do Senhor é o pecado. E todos nós somos pecadores. O pecado, a nós, homens, gera a morte. E nós entendemos como morte tanto a morte física, mas principalmente a separação de Deus. A separação do nosso Criador, do Deus eterno, como nós vimos. Mas a Deus, a transgressão da lei produz ira. Então, por ser um Deus perfeito, Ele também se ira. Ele tem os seus atributos e nós conhecemos que o nosso Deus ele é amor. O nosso Deus é um Deus de paz. Mas o nosso Deus também é um Deus de justiça. E Ele é irado, Ele fica irado, Ele se ira também. E o principal alvo da sua ira é o pecado, que o homem o fez por transgredir a lei. Então, o plano do Senhor foi enviar um substituto um dia para que essa ira dele fosse depositada nesse substituto, sendo ele um substituto perfeito. Porém, somente Deus tem atributos perfeitos. Somente Ele é perfeito e somente um ser eterno pode suportar uma ira eterna. Como Deus é eterno, nós também entendemos que os seus atributos são eternos, logo sua ira também é. Então, somente um ser que fosse eterno, como nós vimos no início, ele estava no princípio com Deus e sempre estará, poderia suportar essa ira. Foi por isso que o Senhor Jesus, Deus encarnado, o Filho de Deus encarnado, veio a este mundo. Ele veio com um objetivo cheio de graça, cheio de verdade, mas ele veio com uma finalidade muito específica, que foi morrer por pecadores, para a própria glória de Deus. Ora, Deus enviou o seu único Filho para que assim ele pudesse ter mais filhos. O seu único Filho eterno, ele enviou. O mundo não o conheceu. Isso significa que quando ele veio ao mundo, meus amados amigos, eles o rejeitaram. E essa pode ser a sua situação hoje. Essa um dia foi a minha situação, de rejeição desse Salvador. Mas ele também não veio para morrer apenas para que o Senhor pudesse ter mais filhos, porque aqueles que são salvos, regenerados, são chamados filhos de Deus, como diz no próprio versículo 12 do primeiro capítulo de João. Mas ele também veio para ter uma noiva, e essa noiva é a igreja, que são os filhos de Deus. Meus amados amigos, tendo esse pensamento em vista, eu já gostaria de concluir citando o versículo 18, ainda desse mesmo capítulo de 1 João. E ele diz: ninguém jamais viu Deus, o Deus unigênito que está junto do Pai é quem o revelou. Na carta de Colossenses, escrita pelo apóstolo Paulo, existe um versículo que diz que ele é a imagem do Deus invisível. E quando está se referindo a ele, é sobre o Senhor Jesus. Mas como que se explica isso? O que é algo de uma imagem de um Deus invisível? Ora, meus amigos, Deus, ele é espírito. Então, ele não é visível aos nossos olhos naturais. Então, quando diz que o Deus unigênito o revelou, está se referindo ao Senhor Jesus, o Filho de Deus. E ele, em pessoa, revelou o Pai. Revelou quem é Deus. A pessoa do Senhor Jesus, todo o tempo que ele ficou aqui na terra, os milagres, tantos prodígios, o transformar água em vinho, o curar cegos. João capítulo 2 diz que ele conhecia a natureza do homem. Ele passou por muito do que nós passamos, ele foi tentado como nós. Mas ele era um homem perfeito, Deus e homem. Ele era a verdade da verdade. E esse mesmo Deus eterno,
que veio para ser o nosso sacrifício. Sacrifício aos olhos de Deus, puro e perfeito, ele nos faz um convite. Ele diz: vinde a mim, todos os que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Aquele mesmo Deus que criou todas as coisas no princípio de tudo, nos montes, os animais, e antes mesmo de haver isto, ele já estava ali, ele convida. Ele tem uma oferta de salvação. Ele quer levar o seu pecado como o já levou na cruz e te dar a vida eterna. E a vida eterna é esta: que conheçam a Ti, o único Deus verdadeiro, e a Jesus Cristo a quem enviaste. Que o nosso Deus seja louvado e que o nome do nosso Senhor Jesus seja exaltado. E que principalmente, meu amado ouvinte e amigo, que você possa ter a plena convicção da sua salvação, por toda a obra perfeita que o Senhor Jesus fez na cruz do Calvário, sendo Ele o Deus eterno e perfeito. Amém. Estamos chegando ao término de mais um programa O Viver é Cristo e queremos agradecer pela sua audiência. Deixar com você o nosso WhatsApp para que você possa enviar alguma dúvida, enviar pedidos de oração, e o nosso número é 99910 1550. 99910 1550. Envie para nós, através desse número, seus pedidos de orações. Se você tem alguma dúvida, quer algum esclarecimento, estamos à disposição para estar conversando e tirando todas as suas dúvidas. Também temos os nossos canais, através do Facebook, o programa O Viver é Cristo, e também no YouTube, o programa O Viver é Cristo. Esses canais também têm a finalidade de estar transmitindo os programas que estão sendo gravados aqui, para que você possa, na íntegra, estar nos assistindo e também apreciando da Palavra de Deus. Queremos convidar você também para as nossas reuniões presenciais,
que temos todos os domingos, aqui a Rua Moraes Barro, número 1220, Rua Moraes Barro, 1220, aqui no centro. Todas as quartas-feiras temos a reunião de oração e também no domingo, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical e também logo mais à noite temos a reunião de evangelização. Também temos outro endereço que se situa ali no bairro de Santa Terezinha, Rua Inácio de Almeida Lara, número 156. Todas as quintas-feiras ali temos a reunião de oração, estudo bíblico e também nos domingos, às 10 horas da manhã, a Escola Bíblica Dominical e também logo mais à noite a reunião de evangelização com início às 7h30 da noite. Para esses trabalhos e esses programas, a gente quer deixar em aberto para que você possa nos fazer uma visita e você será bem-vindo e nós estaremos alegres por receber vocês. Também temos o curso online, curso Emaús, o que a Bíblia ensina. É um curso muito bom para nós estarmos aprendendo o que a Bíblia tem a nos ensinar. Existem ali algumas tarefas onde você estará participando e você vai gostar de estar fazendo este curso. Curso Emaús, o que a Bíblia ensina. Muito bem, chegamos ao final. Eu queria convidar agora o Tiago que possa terminar com a palavra de oração. Até o próximo programa. Obrigado. Meu amado amigo, neste momento eu te convido para curvarmos as nossas cabeças e nós iremos nos dirigir ao Pai em oração. Senhor Deus de toda aproximação, Deus que é um Deus pessoal, um Deus que se aproxima, um Deus que chega ao nosso lado, e isso nós sabemos que desde o princípio foi assim. Pai, nós sabemos que desde o início o Senhor sempre amou a comunhão com a sua criação, mas infelizmente o pecado que veio, ó Pai, como nossa falha, nos separou do Senhor. E nós reconhecemos, ó Senhor, que o Senhor enviou o seu Filho Jesus Cristo, que é o nosso pontífice, é o caminho que leva ao Senhor mesmo, o seu Filho eterno, que estava com o Senhor desde o princípio, que criou todas as coisas e que nos oferta tão grande salvação. Pai, eu oro para que o Senhor nos nossos corações produza um fruto de salvação, produza um regenerar de corações e transformação de vidas, não exterior, não algo que vem de fora, mas um agir do Senhor nas nossas vidas, e que oramos para que aqueles ainda, ó Pai, que não o conheceram, que possam, pelo Teu poder, pelo Seu divino poder e somente por Ele, Pai, ter a vida eterna. Que o nosso coração possa estar intimamente ligado ao Seu pela pessoa do Senhor Jesus. Tu és o nosso Pai, Senhor. E assim oramos no nome do Teu Filho Jesus Cristo. Amém.